foi com isso para ele aqui em off, quem sabe? Eu disse, agora você me deu o microfone. Ele estava falando de mim, né? Eu agora posso falar de você também, né? Ele disse que era menino há 26 anos. Ah, é. Pai de vocês que falou aqui, menino há 26 anos. Imagina aí. Mas eu não vou falar de você, não. Interessante que nós nos conhecemos na Éden, né? Nós nos conhecemos na época que a Igreja Batista Éden fica mais próxima da nossa igreja. E a dificuldade que ele mencionou é porque eu estava lecionando também em escola. Eu não estou mais lecionando, então agora está mais fácil. Por isso você conseguiu. Eu desisti, deixei a parte de lecionar em escola e estou apoiando minha esposa que está fazendo mestrado e precisa de mim, então eu tenho que ficar com ela. Deixar que ela se torne mestre, porque o meu mestre é Jesus, então ela quer se tornar mestre, andar assim com Jesus mais ainda, deixa ela, não tem problema não. Mas eu fico feliz em voltar aqui, eu já estive aqui, viu? Eu não sei quantos irmãos que estão presentes aqui já me viram aqui. Embora vocês tenham visto, mas alguns já me viram aqui. Os que não me viram aqui, me viram lá, tipo o irmão Ronaldo, né? Já pregou lá na nossa igreja, e algumas irmãs que quando tem, agora não é mais MCM, agora é MM, é nome de chocolate. Vocês agora ficaram chocolate, tá bom? MM, mas deixa essa mudança para lá. Quando elas têm programação, também a ASB na nossa igreja. Fico feliz em estar com vocês, como já foi dito com minha esposa aí, e parece que tem alguém que foi aluna dela, ela estava me dizendo aí, e alguém parece ter sido aluna dela, ela também é professora, e trabalha no Edivaldo Brandão, colégio conhecido aqui em Cajazeiras, né? Quem estudou por lá? Alguém estudou lá? Ó, teve uma professora de matemática chamada Cristiane Maguete? Teve, olha ela aí, ó, ela está aqui hoje vocês podem ir a forra, tá bom? Ela está presente. Mas então, dito isso, irmãos, pastor Anderson negociou comigo. Ele negociou comigo. Eu disse, você está agora um verdadeiro pastor. Porque eu fiz um convite para ele. E aí ele não deixou por baixo. Fez um convite para mim. Agora não tem jeito para mim, né? Tenho que ir, não tem jeito. Mas eu estou feliz de estar com vocês. E eu estive aqui há algum tempo. E no tempo que eu estive aqui, inclusive antes do pastor Anderson, estive aqui, a gente teve sessão aqui para ver quem seria o novo pastor da igreja. Na época, o pastor Luciano. Então, só quem é daquela época, e aí não é muito tempo não, tá? Para não dizer que eu estou ficando velho, ele também está. Então, naquela época, eu estive aqui com vocês. Hoje, grave essa palavra aqui. Hoje. Então, que palavra que é para gravar? Hoje. Tá bom. Por que eu estou falando para você gravar essa palavra hoje? Porque eu vou falar sobre hoje. Vocês não gravaram. Porque eu vou falar sobre hoje. Mas se eu falar sobre hoje, você vai dizer, você vai falar sobre o Dia das Mães, ornamentação? Poderia, mas não é o caso. Eu acho que muita gente já falou e ainda vai falar quem não falou. Tem tempo até meia-noite para falar sobre as mães. Mas a ideia não é essa. A ideia é para falar sobre hoje na Bíblia. O que é hoje na Bíblia? Interessante isso, né? Se você observar e for fazer pesquisas por aí, você vai ver que a palavra hoje na Bíblia, ela está com uma frequência muito grande. Ela tem quase a quantidade de dias de um ano. Se você for fazer uma pesquisa. Aí ficam falando somente 10 vezes a palavra hoje para você encontrar uma por ano. Isso quer dizer então que ela é importante. Mas qual é a importância da palavra hoje na Bíblia? Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 3. Aí eu peço desculpas, irmãos, que eu não passei o texto do pastor Anderson, senão ele poderia projetar, né? Vai projetar. Mas eu não passei, e não passei, tá bom? Desculpa, eu não estou moderno ainda não. Eu vou chegar lá. Mas vai, fala aí o texto, fala aí o Tá texto. vendo? Está mais moderno ainda. É ultra. Ela vai projetar. Estou falando com ela, a pessoa, não sei se é homem, se é mulher, tá bom? É, mulher, tá. É a irmã que está ali. Obrigado, irmã. Então eu vou lhe ajudar, vou lhe dizer. É Hebreus capítulo 3, de 12 a 15. Tá bom? Para ficar mais fácil. Pronto. Hebreus 3, de 12 a 15. Porque hoje a gente tem projeção, a gente tem a Bíblia física, a gente tem a Bíblia virtual no celular e aí vai. O importante é que a gente participe. Hebreus 3, de 12 a 15.
assim o texto: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Amém. Amém. Hoje, irmãos, essa palavra, ela traz um significado muito importante, porque imaginemos se porventura nós escolhêssemos não dar o presente da nossa mãe Hoje. Mas hoje é dia das mães, o pastor já falou, todos os dias são dia das mães, mas hoje é o dia que faz a foto, é o dia que ela diz, olha, eu ganhei isso, eu estou muito feliz, é hoje. Imaginemos se hoje nós escolhêssemos não fazer isso. Eu faço qualquer dia. Não é assim. O pastor também falou a respeito de Jade e Belinha. Né? Eu sei que lá na igreja também tem uma Belinha. Então, e Jade, porque ela falou assim, Jesus cuida da minha família, no jogal. Vocês notaram? Sim. Chamei a atenção disso. E aí o que acontece? Se a gente for perceber essa questão do hoje, dessa situação das crianças, dessa situação da família, tudo que o pastor falou é verdade. A família tem sido cercada por vários inimigos, mas a gente não pode se esquecer de que ao nosso redor está os anjos do céu. Amém. E isso só se dá, irmãos, isso só acontece quando as crianças crescem no caminho do Senhor, por conta dos pais, que a Bíblia diz, coloque na cabeça da criança, sentada na porta, de manhã, de tarde, de noite, incute na cabeça dela, faça com que ela entenda isso. E se a gente fizer isso, nós que somos adultos, elas vão crescer como presente e como futuro da igreja. Mas é papel nosso, nós que precisamos fazer. E aí tem um detalhe interessante. Vocês notaram que esse tempo que nós estamos aqui na igreja, quantas coisas já foram realizadas? E em todas elas tem participação de coletividade, de uma maior parte das pessoas, quer seja aqui, quer seja aí. Aí eu pergunto para você, como é que a igreja não é um local, um ambiente de desenvolvimento humano? A igreja é. No estatuto da nossa igreja nós colocamos lá isso, que a igreja é um ambiente de desenvolvimento humano. Aí você veja o seguinte, pessoas que estão na faculdade agora, já estão na faculdade? Não. Já? Faz curso técnico, né? Mas quando chegarem na faculdade, quem está na faculdade aí? Quando chegarem na faculdade, vocês vão ficar muito craques em fazer seminário, não é isso? Tome texto para você ler e aí você vai apresentar. Os cristãos, os que crescem na igreja, têm uma grande facilidade com isso, porque já desenvolvem esse talento naturalmente na igreja. Os que não são, ficam se escondendo atrás dos cristãos, não é assim? Exatamente. É assim. Eu já fiz alguns cursos, então eu sei como é que funciona o negócio. Eu fico dizendo para minha esposa, cuidado, que vai ter muita gente que vai se esconder atrás dos cristãos, porque nós temos essa habilidade que o Senhor nos dá, nos concede na igreja. Então, voltando para a questão do texto, se nós escolhêssemos não dar o presente às nossas mães, nós ficaríamos em débito com elas. Elas receberiam amanhã, elas receberiam em qualquer outro dia, mas ela ficaria e ficou e deve ter ficado, quem recebeu o seu presente no dia de hoje, porque hoje é o dia das mães, é hoje que é o dia das mães. E aí nós podemos ver o seguinte, já que tem essa referência por muitas vezes na Bíblia, essa referência se dá em função de uma situação bastante importante. Quando o Senhor fala comigo, com você, conosco, a respeito de tomada de decisão, Ele não diz, faça amanhã. Olha, no dia que você quiser, você faz. Não, Ele diz assim, olha, se hoje você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, não endureçais o vosso coração. É hoje. E hoje para Deus é sempre presente, porque Deus não é um Deus passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, Ele está sempre presente.
ele nunca vai ficar fora da nossa história, se a gente assim deixar ele fazer parte da nossa trajetória. Então, olha só, como é o nome do menino que estava orando o Pai Nosso? Samuel. Ele chegou até metade, eu acho que foi Deus que não deixou ele falar o resto. Sabe por quê? Porque tem uma parte que continua no Pai Nosso que fala também sobre hoje. Deixa eu ver se você consegue lembrar aí lá. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Vamos Venha a lá. nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Pronto, não precisa nem terminar, né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse hoje que está no Pai Nosso é sempre, é uma continuidade, é um presente contínuo de Deus. Deus nos dá o pão nosso hoje, Deus nos dará o pão nosso amanhã, e aí vai consequência. Por quê? Porque o hoje de Deus é o presente dele. Não é interessante isso? Esse hoje de Deus é de extrema importância, irmão, na caminhada daquele que entende e que busca o Senhor. Por isso que o autor aos Hebreus falou sobre isso. Hoje, 2 vezes nós mencionamos só na leitura a palavra hoje. E nós temos uma outra versão na NVI que fala agora, mas o agora também é hoje, porque você não consegue entender agora como amanhã. Agora é hoje. Deus, o nosso Deus, é o Deus presente. Amém. O nosso Deus não é um Deus que chega atrasado. O nosso Deus não é um Deus que não chega. O nosso Deus está sempre presente. Quer ver uma outra situação? Jesus, até no momento em que estava na cruz do Calvário, cercado por 2 meliantes, quando um deles faz um pedido a Jesus, Jesus responde da seguinte forma: Hoje mesmo. estarás comigo no paraíso hoje. Hoje. Deus age hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus tem interesse em que nós nos apresentemos a Ele hoje ou agora. Não deixe para, vou fazer isso amanhã ou no domingo, sábado que vem, que vai ter culto dos jovens, eu venho e falo. Não, faça hoje. Porque é o hoje que o Senhor está aguardando, é o hoje que o Senhor tem interesse, é o hoje que o Senhor quer, e é o hoje que vai fazer a diferença na sua, na minha, na nossa vida. No nascimento de Jesus, também nós encontramos a expressão, a palavra hoje. Diz no livro de Lucas, o Evangelho escrito por Lucas: hoje em Belém nasceu um menino. Será que o hoje é importante para Deus? Eu só vou trazer esses 3 exemplos para vocês. O hoje é importante para Deus. Se você, irmão amigo, não se aperceber disso, não olhar para essa verdade, essa realidade que está descrita nesse texto, o autor aos Hebreus, você não vai compreender o que significa Deus conosco. Porque Deus conosco é Deus conosco hoje. Mas e quando eu estiver passando por um momento difícil da minha vida? Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Mas quando? Hoje. A gente sabe quando é que o mal se apresenta. Hoje eu não temerei, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consola. Esse entendimento é o entendimento que levou o autor aos Hebreus a escrever justamente esse capítulo, falando sobre Cristo ser superior a Moisés e também sobre o perigo da incredulidade e da desobediência. Tem um outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês. Quando nós não obedecemos a questão do hoje, quando nós deixamos para depois, quando nós simplesmente queremos, um ditado popular, queremos empurrar com a barriga, sabe o que acontece? O texto chama a atenção sobre uma situação bastante interessante, e é uma advertência, quando ele diz assim, versículo 14: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se nós fizermos isso, caso contrário, o que acontece? Nosso coração, que é o versículo 12, diz assim, pode porventura ter um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O que é isso? Isso é a falta da fé praticada todo dia. Quando nós praticamos a fé todo dia, hoje, porque hoje é todo dia,
Quando nós fazemos isso, o nosso coração deixa de ser mau e deixa de ser infiel. Mas o contrário é verdade. Se eu não pratico a minha fé todo dia, se eu não pratico, não tenho experiências com o Senhor todo momento, o meu coração começa a se distanciar dele e eu começo a passar a ser uma pessoa infiel. E é o que a gente não quer, sabe por quê? Isso é fato. Esse texto está fazendo menção, sabe ao quê? Ao episódio do povo de Israel que saiu do Egito. E Deus disse àquele povo que eles estariam andando pelo deserto por 40 anos, porque eles não experimentaram a fé em Deus. E por não experimentarem a fé em Deus, endureceram seus corações, se tornaram infiéis e pereceram lá no deserto. A razão foi essa, porque eles infelizmente não exercitaram a fé. A fé é para ser exercitada todo dia, não é só quando eu passo por um aperto, uma dificuldade, não, é todo dia, não importa qual seja a situação, todo dia a minha fé, a sua fé, a nossa fé, pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, faz e fará a diferença na nossa e na vida das pessoas ao nosso redor. Pense nisso. Quem é que tem fé? Aliás, só para você entender, a fé não se adquire em lugar algum, a não ser através da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E onde é que nós ouvimos a palavra de Deus? Na igreja. Se você for em outros locais aí, você vai ouvir um monte de coisa aí, menos a palavra de Deus. A palavra de Deus é na igreja. E quando nós ouvimos a palavra de Deus na igreja, nós passamos a ter fé, a nossa fé é fortalecida e nós começamos a praticar a nossa fé todo dia. Dia de amanhã, que quando chegar o amanhã será hoje. Cara, você tinha que gravar o que mesmo? Quando chegar o amanhã será hoje. Você vai precisar de fé e eu também. E aí a gente vai fazer o que quando a gente precisar da fé? Aí é que a gente vai correr para buscar, onde foi que eu guardei? Bom, dinheiro é fácil, aliás, não é tão fácil assim, que dinheiro está escasso. Agora, a coisa é Pix, Pix, dinheiro físico você não encontra mais com facilidade. Mas na época do dinheiro físico, pega a carteira, a gente vai lá, pega a carteira e encontra o dinheiro. E fé, você encontra onde? Você vai levar a Bíblia para o seu trabalho, para a sua faculdade, para onde você estiver indo, você vai... A minha não é pequena, né? A minha é grande e é pesada. Vou levar ela todo o tempo comigo? Não, mas aí para essa solução, para esse problema tem uma solução. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. De você. A gente só não vai pecar contra Deus quando a gente coloca a nossa fé em prática. Eu confio em Deus, eu espero em Deus. Aliás, a música que foi cantada pela irmã de Tiúba aí, tudo é dele, tudo é para Ele, nada é meu, nada é seu. Nós somos mordomos. Esse princípio que nós estamos vendo aqui é o princípio justamente de exercitar a fé todo dia, que está também descrita neste capítulo 3. Em especial, no versículo de número 17. Diz assim, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Eles não exercitaram a fé. Está vendo aí? Com quem foi? Eu só espero que não seja nem comigo e nem com você. Eu só espero que nós não façamos parte dessa estatística, desse povo com quem Deus se indignou, com quem Deus se entristeceu, a ponto de deixá-los perecer no deserto. Eu espero que não seja a nossa realidade. A nossa realidade tem que ser uma realidade de prática da fé todo dia. Todo dia nós bebemos água. Todos os dias nós nos alimentamos, pelo menos 3 vezes por dia. E por que a gente não pratica a nossa fé todos os dias? Um outro dado interessante sobre isso, e para a família em questão é: sem fé é impossível agradar a Deus. A gente pode ser fera no que for aí, até segurando o microfone e pregar muito bem, mas se a gente não tiver fé que o Senhor está à nossa frente, que o Senhor está nos usando, que o Senhor está nos capacitando, nos fazendo ver tudo que o pastor Anderson disse aí. Olha, outro dia eu vi essa menina nascer. É a fé que nós temos em Deus que nos leva a nem contar o tempo. A gente não fica observando o tempo, a gente só está vendo o tempo passando, e as crianças chegando, poucas crianças. Esses meninos, por exemplo, eram
pequenos, agora são homens já, né? São homens. Eram bem pequenos. Imagine vocês. Então, a gente não fica contando esse tempo. A gente olha assim e diz assim, poxa, sabe por que eu estou falando deles? Porque lá na igreja também tem homônimos, né? O Caio e o Kaique, né? Lá também tem, toda vez que você vai lá que a gente apresenta os meninos, não, meus filhos vieram, não, são outros, são outros. Lá, e eles não são gêmeos, o diferencial é esse. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a nossa fé, ela tem que estar sendo exercida em tudo que a gente faz, irmão. Qual é a dificuldade que você tem em colocar a sua fé em prática? Se você tiver, procure o pastor Anderson, ele vai te orientar, à luz da palavra de Deus, vai lhe ensinar, porque é isso que ele faz, é isso que eu faço. A gente não está exercitando a nossa fé para ficar rico, não, e nem para viver mais tempo, não é isso. Quando as pessoas olham para a gente, dizem assim, vocês não mudam, é o Senhor, nosso formol chama-se Jesus Cristo, servir a Ele, estar envolvido na obra dEle, fazer parte do reino dEle, enquanto temos tempo, porque a Bíblia nos adverte a respeito disso. Quando nós éramos mais jovens, que nem eles e muitos de vocês aí, a Bíblia diz o seguinte, lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, porque ainda diz, porque os dias virão, dias maus virão, e se você não lembrar do Senhor, você poderá dizer assim, eu não tenho neles prazer ou contentamento. Você quer dizer isso? A gente pode dizer assim, olha, a gente ainda está jovem, se a gente for jogar uma bolinha com esse menino aí, acho que a gente ganha, mano. A gente ainda ganha. Eu não sei se é de goleada, mas a gente ganha. Tá bom? Mas então, pense nisso, olha. Eu quero que você pense o seguinte: a fé vai ser exercitada todo dia, e um exemplo clássico disso foi o que Josué falou. Aquela parte que você conhece muito bem, Josué dizendo assim, ó, eu e a minha casa, no caso família, serviremos ao Senhor. Vem depois de uma palavra que está lá escrito assim, ó, hoje decidam a quem vocês querem adorar ou servir. Ó, hoje. Aí Josué diz assim, olha, peraí, é hoje? Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. A pergunta é, e você? Hoje, quer servir ao Senhor com a sua família? Amém. Se você quer servir ao Senhor com a sua família, e ver tudo isso, ó, nós vimos aqui essas crianças chegarem à frente, orarem o Pai Nosso, cantarem, fazerem jogral, ver seu filho, como Suelen e Anderson viram e têm visto os filhos crescerem na presença do Senhor. Isso aí, dinheiro nenhum paga não, né? Paga. A gente sabe que um dia vocês vão decolar, a gente sabe disso, a gente sabe. Mas quando vocês decolarem, já vão ter outros para continuarem a trajetória aí. Porque é aquela questão que se falou, é a geração, né? Segunda e terceira geração. Vai crescer, vai ampliar, vai. E eles vão dizer assim, olha, com a bênção do Senhor, mas o trabalho vai continuar. E vocês já marcaram também isso aí. Isso é muito importante, irmãos. Quem quiser isso, tem que fazer como fez Josué. Eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e Cristiane, nós temos um filho só, né? Nós paramos no primeiro. Porque não tínhamos como ficar fazendo mais filhos, tínhamos que tomar conta da obra do Senhor e tal, mas eu disse para ela no caminho. Nós tivemos contato com muitas crianças. Tem criança que teve contato conosco que hoje está morando em Portugal. Já é homem, criado, já está namorando, brevemente vai casar, está lá em Portugal. Então a gente teve contato com muitas crianças. Tem duas pessoas em Portugal, um rapaz e uma moça. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tudo isso só foi possível porque a gente decidiu servir ao Senhor. Se a gente não servisse ao Senhor, a gente não teria nosso filho também toca bateria e também está tocando violão lá na igreja também. E a gente não veria isso. O que é que a gente poderia estar vendo agora? Não sei se vocês notaram, quando vocês vieram das suas casas para cá, quantos bares estavam abertos, quantos jovens estavam lá. Demais. Notaram? Perceberam? Você viu a forma como eles estão? Não tem nenhuma arrumada assim, bonitinho, nem vocês, ó. Não tem não. Ali já estão o dia inteiro e só Deus sabe, né? Quantas já beberam, o que é que vai fazer quando chegar em casa? Isso vai ser uma alegria para as mães? Não vai ser. Portanto, se você quiser que a sua família sirva ao Senhor, como Josué disse, a sua decisão tem que ser hoje. A sua decisão tem que ser agora. Amém. Eu quero a minha família servindo ao Senhor.
Não é porque o pastor está dizendo que é minha, eu, ou a família do pastor Anderson, não é só por isso não, isso é exemplo. Mas é porque tem tantas outras aqui, ó. E você pode ser mais um. Mas depende de você fazer a sua decisão. Então a minha pergunta para você hoje é a seguinte: você quer que a sua família siga o Senhor? Eu não sei, eu não conheço todos vocês, né? Não posso dizer se todos aqui já servem ao Senhor ou não. Mas para você que ainda não serve ao Senhor, a sua oportunidade é hoje, é agora. E o que você tem que fazer? Você tem que dizer sim para Jesus. Mas por que você tem que dizer sim para Jesus? Deixa eu te explicar por quê. Você tem que dizer sim para Jesus, porque Jesus, como eu falei, foi na cruz do Calvário, e naquele momento que ele estava ali, um daqueles malfeitores zombou de Jesus. Se esse daí fosse filho de Deus, ele desceria daí e até tiraria a gente também. O outro disse: não, ele não tem pecado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não desamparou ele, não. Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, você precisa tomar uma decisão como aquele homem tomou. E porque Jesus disse: se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Você quer isso? Se você quiser isso, a decisão é sua. Você pode levantar sua mão, você pode ficar de pé, a gente vai orar por você, a gente vai orar pela sua família mais uma vez, a gente vai apresentar o Senhor, para que você não saia daqui da mesma maneira que você chegou. Foi muito bom, tem sido muito bom, mas pode ficar melhor. Você não quer? Se você quiser, é você que pode fazer isso. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso orar por você, como disse o pastor. Nós não somos responsáveis pelas crianças, mas sim por orar por elas. Nós queremos orar por você. Tem alguém? Tem alguém que quer apresentar sua família para o Senhor? Levante sua mão. Porque o relógio não para e a gente vai ter que ir embora daqui a pouco. Mas aí, amanhã eu não sei. Eu estou falando de hoje. Tem alguém? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu espero que dentro desse eternamente você possa ainda ter a oportunidade de encontrá-lo hoje. Amém. Bom, que Deus nos abençoe. E um abraço da Igreja Batista de Carazinho das 8, a Igreja PIB de Fazenda Grande 4. Pastor Anderson, a palavra está contigo.